contactando o reverendo Erivaldo, ele falou que o tema desse ano, aqui na igreja, que é a igreja fazendo o que pode. Irmãos, que tema desafiador, porque com a capacitação do Espírito Santo, a intercessão do Filho de Deus, Jesus Cristo, e o poder do Pai, a igreja do Senhor pode fazer muitas coisas, não é verdade? E eu queria compartilhar para vocês, antes da leitura da Palavra de Deus, um pouquinho do nosso trabalho lá no Noroeste Amazônico. Para quem ainda não nos conhece, nós somos aqui do Nordeste mesmo, minha esposa do Ceará e eu aqui de Pernambuco, lá de Cachoeirinha. Cachoeirinha, aqui bem do lado. E sou membro do presbitério aqui de Caruaru e trabalhamos no Noroeste Amazônico. Você olhando aí, no mapa, essa parte que está tracejado aí de vermelho, aí é a região conhecida como Cabeça do Cachorro, porque você vê no contorno do mapa do Brasil, parece de fato a cabeça de um cachorro, né? É o Noroeste Amazônico, que faz fronteira com Colômbia e Venezuela. E, irmãos, nessa região aí, já atuamos há 29 anos, primeiro com a etnia Curipaco, agora com os Baniwa, e nessa região há 23 etnias. Dessas 23 etnias, apenas 8 possuem a presença missionária, e já tem plantio de igreja nessas 8 etnias. Mas das 23, ainda há 15, porque são 8 com presença missionária, 15 sem nenhuma presença missionária, que nos faz pensar, nos faz refletir e lembrar aquela palavra do Senhor de desafio à sua igreja, que diz: orai, pois ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. Então cabe a nós, naquilo que nós podemos no poder de Deus, para começar a interceder, para que Deus, o Senhor da seara, levante mais obreiros. E também nos coloquemos à disposição para servir ao Senhor. Então é nessa região que Deus tem nos dado a graça de servi-lo há 29 anos, 11 anos morando diretamente com a etnia Curipaco, mas 11 anos morando na aldeia mesmo, com a minha família, entre os Baniwa, e agora estamos no município de São Gabriel, que é aí onde tem o ícone de localização, ali dentro desse círculo, temos o município de São Gabriel da Cachoeira, onde estamos residindo para concluir a tradução do Novo Testamento para a língua Baniwa. Próximo slide, por favor. Ok. Então, um dos nossos ministérios, o Senhor nos disse que deveríamos ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele tinha ensinado aos discípulos, e agora os discípulos passaram através do que nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, um dos nossos ministérios é o discipulado e também a tradução da Palavra de Deus. E aqui nesse slide você tem uma conferência bíblica, onde várias aldeias, Curipaco e Baniwa, estão reunidos, e ali eu estava dando estudos, como vocês vão ter nessa manhã, o estudo da Palavra de Deus, e também Ritinha esteve ensinando também as crianças nesse período. Próximo slide, por favor. Ok, aqui temos uma foto Ritinha dando ensino para as crianças Curipaco, e do lado temos a minha filha Elise, que juntamente com meu filho Mateus, eles estudam próximo de Manaus, a 852 quilômetros de nós, moram na escola para filhos de missionários, e lá é às margens do rio Amazonas, e próximo dessa escola para filhos de missionários, tem várias comunidades ribeirinhas. E os ribeirinhos, irmãos, não sei se você sabe, é um dos segmentos menos evangelizados do Brasil. E Ritinha, Elise, juntamente com os demais colegas dela da escola e os professores, aos domingos, tem uma EBD como essa, na escola, e depois eles saem para evangelizar os ribeirinhos. E ali está a Elise, já sentada ali com um grupo de adolescentes e crianças, evangelizando. E o desejo de Elise também, assim como os pais, é um dia ela também ser missionária, assim. Ela já é uma missionária, todos nós somos missionários, mas ela colocou no coração que Deus desafiou, que ela também quer pregar o evangelho também,
em lugares onde o evangelho ainda não chegou. Isso é um privilégio, irmãos, de Deus para nós. Um outro ministério fundamental nosso é o trabalho de tradução das Escrituras. Irmão, é tão gostoso, eu estou vendo aqui que todos que vêm para a IBD, você tem a Bíblia Sagrada, e aqui, ó, que Bíblia tremenda, Bíblia completa, você tem de forma digital, mas eu não sei se você sabe, aqui no Brasil são 185 línguas indígenas. Às vezes você escuta na escola, estudando, ou às vezes na mídia, e pensa assim, um índio fala tupi-guarani. Não é isso que alguns falam? O índio fala tupi-guarani. Mas o tupi-guarani é uma das 185 línguas distintas indígenas. Por exemplo, o povo que eu trabalho, Curipaco e Baniwa, nenhum entende nenhuma palavra em tupi-guarani. Eles falam Curipaco e Baniwa, mas tupi-guarani zero. Então, se um falante de Tupi-Guarani vai lá entre os Baniwa, eles têm que aprender aquela língua, porque ninguém vai entender a língua deles. E eles também não vão entender nem o Baniwa, nem o Curipaco. E só para citar para vocês, um versículo que eu aprendi no início, porque no curso linguístico que eu fiz, um dos meus principais professores, ele chegou e viu a minha dedicação para aprender todos os sons possíveis de uma língua, mas, irmãos, eu confesso para vocês, no curso linguístico, eu não dava conta de aprender muitos sons que são distintos do português, e eu não conseguia produzir. E o meu professor disse, Nilson, você é persistente, porém, você não terá condições de aprender um outro idioma, e nem com condições para poder ensinar a palavra de Deus. Assim, em outro idioma, porque tinha um bocado de sons que eu não conseguia produzir. E sabe, irmãos, pela graça de Deus, é só pela graça de Deus. Eu lembrei aquele versículo de Filipenses 4,13, que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja pode fazer muitas coisas no poder de Deus, na dependência de Deus. E eu entrei, em primeiro lugar, em Curipaco, com aquela palavra do meu professor. Você não vai aprender uma língua com condições de poder ensinar a palavra de Deus. E quando eu cheguei em Curipaco, cada som difícil. E eu memorizei esse primeiro versículo em Curipaco, de Filipenses 4,13, que diz, Notaita, nunaita capiome, ricaida tacapoa noa, riar em Cristo. Hoje, com a graça de Deus, aprendi Curipaco, aprendi Baniwa, estou traduzindo a palavra de Deus, e aí nesse slide, você pode ter uma estatística fresquinha do que já alcançamos com a tradução do Novo Testamento para os Baniwa. Nós conseguimos alcançar, pela graça de Deus, 78,68% já de toda a tradução do Novo Testamento, que compõe os 4 evangelhos, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Tito, Filemon, e recentemente terminamos Colossenses. E para a graça de Deus, irmãos, há 2 meses atrás eu concluí o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, para Baniwa e Curipaco. Por quê? A igreja, fazendo o que pode, na dependência de Deus, faz coisas extraordinárias. Só precisamos nos colocar à disposição do Senhor. E eu queria aqui, como motivo de oração, olha, você olhando essa pizza aí, a parte verde é o que já alcançamos, que dá 6.419 versículos, que é o total de 78,68% de todo o Novo Testamento. Mas falta ainda aquela partezinha da pizza menor, que é 21,32% da tradução que abrange Apocalipse, Hebreus, que eu estou traduzindo agora, as menores cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Então, ore para que Deus nos dê a graça de concluirmos esse trabalho para a glória do Cordeiro Jesus. Amém? Próximo slide. Aqui você vê algumas fotos de alguns exemplares do que já conseguimos publicar fisicamente e também de forma digital. Porque, irmãos, não só na cidade, mas a tecnologia tem que chegar nas aldeias. E muitos indígenas têm celular melhor do que eu. Enquanto eu tenho um Android, ele já tem esses de nova geração. Aí ali você vê, tem a fotozinha que minha filha Elise colocou, é justamente do livro de Malaquias. Eu, assim que terminei a tradução, mandei para eles. Em várias aldeias eles já receberam e estão lendo Malaquias pela primeira vez. Talvez você desde criança teve acesso ao livro de Malaquias, mas os Baniwa e Curipaco só tiveram acesso a Malaquias há 2 meses atrás. Então louve a Deus por essa conquista, e é uma maravilha do Senhor Jesus. Ok, um outro ministério nosso
é um ministério de consultoria de tradução. E esse ministério é muito importante. Eu sou consultor de tradução, lá no Noroeste Amazônico, mas eu não posso ser consultor do meu próprio trabalho, então eu preciso de outro. E o que implica esse trabalho? Implica que cada versículo traduzido, um consultor conhecedor bem dos textos originais, vai verificar se exegeticamente está correto aquele versículo, e também se o indígena, dentro da sua cosmovisão, sua cultura, está entendendo também o versículo. Só para vocês terem uma ideia sobre isso, um colega meu, que também consultou, estava fazendo uma consultoria para um povo chamado Manchineri, no Acre. Aí ele tinha traduzido o livro de Êxodo, e chegou àquele texto que as Escrituras, lá em Êxodo, eu acho capítulo 3, que diz que os filhos de Israel estavam gemendo, e Deus, lá no Egito, por causa da escravidão, e Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. Só que o missionário que traduziu ali para os Manchineri não sabia que naquela língua tinha 2 verbos gemer. Um que diz respeito exclusivamente a uma cosmovisão deles, de que quando alguém morre, vamos dizer, como no nordestinês a gente fala, há uma penada, fica vagando até encontrar o mundo pós-morte, enquanto isso fica gemendo até encontrar o mundo, a aldeia dos seus ancestrais. E o missionário, quando aprendeu aquela língua, e aprendeu como fala gemer na tua língua. Então, o nativo falou sem um contexto, e deu ao missionário justamente esse gemer, que é exclusivo naquela cultura, para a alma penada. Então, quando o consultor estava testando esse versículo que o povo, os filhos de Israel estavam gemendo no Egito, aí o indígena diz assim, mas esse povo, filhos de Israel, estão onde? E o missionário ficou assim, coçando a cabeça, por que ele está perguntando onde? É tão óbvio que estão no Egito. Aí ele disse, não, mas aí a consultora disse assim, mas o que você está entendendo com esse versículo? Ele disse assim, que esses filhos de Israel morreram, e a alma deles está lá no mundo pós-morte gemendo, porque ainda não acharam a aldeia dos antepassados. Veja só, irmãos, uma coisa simples, de um verbo pequeno, que estava distorcendo aquele versículo, porque naquela cultura tem outro padrão de pensamento, outra maneira de enxergar o mundo. Então esse trabalho é de suma importância, e Deus tem me dado a graça de fazer. Aí essas fotos é com a etnia Gavião de Rondônia. Ok? Próximo slide, último, né? Aí o indígena diz, não, nós temos um verbo apropriado para o verbo gemer quando alguém está com dor de dente, está desesperado e está angustiado. Então, aí traduziu, tem um outro verbo gemer naquela língua, apropriado para assim, quando alguém está angustiado. Então, aí ficou correto. Obrigado, reverendo. Então, foi resolvido naquela situação. Mas nem sempre se consegue resolver com coisas tão fáceis assim. Eu estava testando uma tradução com um povo chamado Pacas Novas, que 2 anos atrás receberam pela primeira vez o Novo Testamento, lá em Guajará-Mirim, Rondônia. E chegou no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a mulher para orar tem que cobrir a cabeça, né? E o homem é vergonhoso orar com a cabeça coberta. Então, a missionária usou o verbo assim, tem que cobrir a cabeça para orar. A mulher tem que orar com a cabeça coberta. Aí eu fui fazer um indígena, eu queria entender o que ele estava entendendo com isso, cobrir a cabeça. Ele disse assim, o que você acha, conforme está na sua língua? Esse versículo está dizendo que a mulher tem que cobrir a cabeça para orar. Cobrir com o quê? Aí lá era um diácono já, mas assim que estava recebendo ainda a palavra de Deus. Aí disse assim, cobrir com o poder do Espírito Santo. Eu digo, rapaz, que coisa bem espiritual, beleza. Mas não é isso que o versículo está falando, né? Para cobrir com o poder do Espírito Santo, tem outros versículos que podem falar isso, mas isso aí. Aí a missionária disse, tradutora, disse, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu digo, tem a palavra, pelo menos, pano, na sua língua? Ele disse, tem. Então, diga assim, cobrir com pano, aí isso daí vai ajudar, né? Então, esse processo de consultoria e tradução envolve isso. Ver que o texto que está sendo traduzido esteja fiel ao que está nos textos originais, né? Então, esse é o trabalho. Olhe por nós, irmãos, precisamos de suas orações, que Deus nos dê graça para continuar esse trabalho, amém? Vamos ser mais delongas, porque o tempo corre. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, e vamos ficar rapidinho todos em pé. Atos capítulo 11, Atos 11, versículos 19 a 23.
Atos capítulo 11, versículos 19 a 23. Obrigado. Encontraram, irmãos? Vamos ler de forma alternada. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Pode se assentar, meus queridos irmãos. Queridos, Deus está fazendo uma obra grandiosa neste mundo, tentando atrair pessoas de todas as tribos, línguas e nações para se tornarem seus filhos, para que se tornem o povo de Deus, a igreja de Cristo. Obrigado, reverendo. E como é prazeroso, irmãos, ao refletirmos naquilo que a igreja pode fazer e perceber que nós podemos participar da gloriosa obra de Deus. E pensando na participação como igreja da gloriosa obra do Senhor, nós podemos tomar como exemplo e aprendermos com a igreja primitiva de que forma nós podemos participar da obra grandiosa do Senhor Jesus. E nesse texto, irmãos, que é justamente da igreja primitiva, a igreja cresceu de uma forma exponencial, como nós sabemos, no primeiro sermão de Pedro, foram quase 3.000 almas que se converteram ao Senhor, e logo em pouco tempo se agregaram esses 3.000 e que se comporam a igreja em Jerusalém de 5.000 crentes no Senhor Jesus, se rendendo ao Senhor entre os judeus e alguns prosélitos. Agora, quando a gente começa a perceber, lendo os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, parece que até que eles tinham esquecido da palavra do Senhor Jesus, de que eles deveriam fazer o quê? Irem por todo o mundo, eles iriam receber o poder do Espírito Santo, que iria capacitá-los para irem pregar o Evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E antes de Jesus ter sido assunto ao céu, ele disse, olha, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Mas parece que a igreja, por um tempo, ficou tão contente, porque é tão maravilhoso experimentar o poder de Deus, cultuar como nós estamos cultuando aqui, e nos conformarmos e estarmos na nossa zona de conforto. Diz assim, é tão gostoso, esses bancos tão macios, que às vezes dá vontade até de dormir, né? E a gente fica todo mundo juntinho, como igreja do Senhor, abraçados, em coinonia, todo mundo junto. Mas o Senhor disse, vocês têm que se espalhar e pregar o Evangelho. E de imediato eles não fizeram isso. Mas o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 19, diz que eles se espalharam, mas para pregar o Evangelho, não. Eles se espalharam por qual motivo? Por causa da perseguição que surgiu a partir da morte de Estevão. Estevão, que foi um diácono, dos 7 diáconos escolhidos ali na igreja de Jerusalém. Estevão foi apedrejado e assim os crentes judeus se espalharam. Aí diz aí, pela Fenícia, por Chipre, que era uma ilha, né, que fica no mar Mediterrâneo, e para Antioquia também. E com isto nós temos algo precioso aqui no primeiro versículo, versículo 19, que mesmo com medo, mesmo sem estratégia alguma, esses crentes medrosos, com medo de terem o destino tal qual Estevão, eles começam a participar da obra do Senhor, de compartilhar da palavra de Deus e do Evangelho, e diz, iniciando, pregando tão somente aos judeus. E qual a lição que aprendemos a partir desse finalzinho aqui do versículo 19?
é que, como igreja do Senhor, nós podemos começar participando da obra do Senhor, proclamando o Evangelho aos de nossa nacionalidade, aos nossos conhecidos, aos nossos familiares, porque foi isso que a igreja primitiva começou de início, porque estavam com medo, disse, olha, se os judeus que foram criados na palavra de Deus, ouvindo e lendo os escritos dos profetas, lendo o Pentateuco, eles se rebelaram contra o Messias que veio e o rejeitaram, a maioria deles rejeitaram o Messias. Ele disse, imagina os pagãos, que não conhecem nada da palavra de Deus, alheios a tudo que diz respeito a Deus. Aí disseram, vamos começar com o pessoal da nossa nacionalidade? E eles começaram de uma forma bem acanhada, amedrontada, mas começaram. Isso é um bom começo, um bom exemplo e uma boa estratégia para a igreja do Senhor, para você e para mim. E que estratégia é essa? Começando com os de nossa nacionalidade. Você não precisa aprender um outro idioma para início, não é isso? E compartilham com a mesma cultura. E aqui uma diquinha boa para cada um de nós. Através da igreja primitiva aqui, começando com os de sua nacionalidade, Deus nos dá uma oportunidade tremenda de termos um ministério a partir, já começando dos nossos familiares. Quem aqui não tem um familiar que ainda não é crente no Senhor Jesus? E você já tem uma ponte porque você é seu familiar. E isso daí, esse vínculo familiar já te dá acesso para compartilhar de Cristo. Um vizinho, um colega da faculdade, do colégio, do trabalho. Só exemplificando aqui como os irmãos veem que essa estratégia é poderosa. A minha esposa Ritinha, quando ela tinha 9 a 10 anos, uma das irmãs dela, que foi uma das irmãs mais velhas que se converteram ao Senhor Jesus, em uma família bem católica, a irmã dela chegou para ela, convertida ao Senhor, e disse, Ritinha, se você morrer hoje, para onde você vai? Ritinha disse, coçou a cabeça e disse, não sei. Aí a irmã dela retrucou, se você não sabe para onde você está indo, você está perdida. Irmãos, essa pergunta simples e essa afirmação, se você não sabe para onde você vai, você está perdida, isso balançou as estruturas religiosas da minha esposa Ritinha naquela época. E ela começou a desejar conhecer a palavra de Deus. Se dispôs a ir com a irmã dela para a igreja e ouviu o evangelho e se converteu ao Senhor. Olha, irmãos, como nós podemos ser um instrumento de Deus para alcançar, começando com os nossos próprios familiares. Quantos aqui, eu queria que levantasse a mão, quantos aqui de vocês foram alcançados pelo evangelho a partir de um parente ou um conhecido que teve a liberdade de compartilhar a palavra de Deus, ou pelo menos convidar você para vir à igreja, e a partir disso surgiu o interesse e você tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Quantos aqui? Por influência. Olha, irmãos, que coisa poderosa. Um número significativo para você ver que essa estratégia da igreja primitiva, que foi uma estratégia assim, não foi premeditada, nem simplesmente eles tinham medo. Mas com esse medo, e às vezes a gente também tem um pouco de acanhamento, eu digo, rapaz, como é que eu vou falar para aquela pessoa? Comece falando dos de sua casa. E isso, irmãos, pode ter um poder, assim, que pode trazer aqui, e trazer seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe. Eu sei que às vezes é trabalhoso isso, falar com um parente, mas a gente tem pontes de relacionamento que isso pode causar e trazer resultados grandiosíssimos, e você pode participar da obra grandiosa do Senhor, trazendo esse desafio. E em segundo lugar, o versículo 20, irmãos, que não para por aí. Disse que alguns tomaram agora uma iniciativa que foi além, que eu digo que é participando da obra do Senhor, anunciando o evangelho além das fronteiras culturais. Eles começaram com os de sua nacionalidade, mas no versículo 20 diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, isso aí está falando de judeus crentes, que tinham fugido pela perseguição, fugido para Chipre, para Cirene, Cirene lá, o extremo norte
da África, ao lado do Egito, e fugiram para lá, fugiram para Chipre, e de lá foram para Antioquia, e agora começaram a falar também aos gregos, ou seja, aos gentios, aos pagãos, que eles tinham medo, disse assim, rapaz, se os judeus que conhecem a palavra de Deus nos apedrejaram, agora imagine os pagãos, vão nos queimar vivos. Mas eles foram corajosos, e o texto diz que eles começaram a anunciar o evangelho aos de sua, assim, os gentios, e o evangelho chegou até nós. E a igreja de Antioquia, que foi plantada ali por crentes anônimos, não tinha nenhum apóstolo ali no meio, não tinha nenhum apóstolo. Foram por crentes anônimos que o texto não cita, mas que entenderam que como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, eles tinham que abrir a boca e falar. E foi o que eles fizeram. E agora começar a falar, além de sua cultura. Irmãos, é complexo traduzir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, pregar para uma outra cultura, isso é um desafio tremendo. Desafio cultural, culturas totalmente distintas. Lá o povo com o qual eu trabalho, irmãos, eles acreditam que a mata é dominada por espíritos maus, e eles precisam viver o tempo todo fazendo benzimento para se proteger, e muitos se convertem, mas ainda ficam tentando buscar a feitiçaria, porque para eles não existe morte natural, não existe doença natural, tudo é um feitiço. É uma realidade muito distinta, mas a palavra de Deus tem poder para transformar quando a gente abre a boca. Veja assim, os gentios, os crentes ali que foram para Antioquia, começaram a pregar os gentios, e uma igreja, irmãos, uma igreja grande, se tornou a primeira igreja entre os gentios. E uma igreja altamente missionária que enviou depois, conhecendo Saulo, quando Paulo se converteu, Barnabé puxou Saulo lá para Antioquia, e os dois foram enviados por essa igreja, e fizeram algo grandioso. E aqui, irmãos, nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor. E rapidinho, eu trouxe, só para ganhar tempo, eu trouxe essa Bíblia, que eu não sei quantos de vocês conhecem. Pensando na evangelização, além das fronteiras culturais nossas, nós temos o desafio no mundo todo, irmãos, mais de 3.700 línguas no mundo todo, sem nenhum versículo traduzido da palavra de Deus. Olha que desafio, né? 3.700 línguas no mundo, sem nenhum versículo da palavra de Deus. Enquanto em português nós temos 16 versões. Pode olhar no aplicativo YouVersion, você tem 16 versões em português, que você pode fazer a leitura anual, cada ano numa versão da Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, enquanto 3.700 línguas não possuem um versículo da palavra de Deus. E aqui eu tenho uma versão que a Sociedade Bíblica do Brasil fez e me deram de presente num simpósio de tradução. Essa é especial, nenhum de vocês tem. E talvez nenhum de vocês gostariam de ter essa Bíblia. Ela tem a mesma quantidade de folhas que você tem, porém tem um grande desafio. Quando você abre, essa Bíblia está toda em branco. Não possui nenhum versículo. Eu creio que você não gostaria de ter essa Bíblia. Porque a sua, você abre lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Você vai ao final, Apocalipse, tudo as folhas completas. Mas essa Bíblia representa as 3.700 línguas sem nenhum versículo da palavra de Deus. E que precisam essas páginas serem preenchidas. E pela graça de Deus, lá para os Curipaca e Baniwa, como eu disse há 2 meses atrás, as páginas de Malaquias estavam em brancos, mas agora estão preenchidas, graças a Deus. Amém? Mas eu queria dizer, quem sabe dessa igreja, Deus possa também levantar tradutores que possam ir para essas 3.700 línguas e diminuírem essas páginas em branco, porque o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, Ele é digno e Ele merece. Irmãos, em Provérbios capítulo 11:1 diz que balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. E nós temos uma balança desproporcional, quando nós temos de um lado da balança 16 traduções só em português, enquanto do outro lado da balança 3.700 línguas sem nenhum versículo da palavra de Deus, uma Bíblia em branco. E essa Bíblia em branco, irmãos, também pode estar, sabe aonde?
às vezes ao lado da sua casa, um vizinho, que às vezes tem uma Bíblia aberta, às vezes no Salmo 23, né? Para trazer sorte como um talismã, mas é alguém que, embora tendo a Bíblia completa, escrita, mas no coração dela está em branco. Porque cabe a alguém fazer como Filipe fez. Ali em Atos fala que Filipe foi enviado pelo Espírito Santo para falar ao eunuco que estava lendo, ele tinha o texto escrito, porém no coração dele estava em branco, não fazia nenhum sentido. Precisou alguém traduzir para aquele eunuco o significado ali de Isaías. E Deus pode usar você também. Não só distante, mas aqui mesmo, para traduzir a palavra de Deus no sentido não literal, porque já tem a tradução em português, mas traduzir para que faça sentido ao coração daquele irmão, ou vizinha, um parente seu. Então pense nessa tradução aqui, que é a tradução que a Sociedade Bíblica do Brasil disse que eles querem parar de traduzir. E só vão parar de imprimir esse tipo de versão quando as 3.700 línguas que ainda não têm um versículo da palavra de Deus, tenha a palavra de Deus no seu idioma. Isso é um grande desafio, e esse desafio a igreja do Senhor Jesus pode realizar. Através de você, de mim, através de suas orações, através de suas contribuições e através da sua disposição de ir. Irmãos, seguindo mais adiante, o versículo 21 e 22 diz que quando aqueles crentes judeus começaram a pregar aos gentios, o que aconteceu? Uma igreja surgiu, pessoas se converteram ao Senhor Jesus, porque como Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Então, quando a igreja abre a boca para comunicar o evangelho, vidas são libertas do poder de Satanás, do reino das trevas, para o reino do Senhor Jesus Cristo. E aqui o texto diz que ali em Antioquia muitos se converteram, muitos crendo se converteram ao Senhor. Irmãos, algo tremendo aconteceu. Para concluirmos, o texto diz que a igreja de Jerusalém, sabendo de que surgiu ali um ponto de pregação lá em Antioquia, uma igreja sem liderança, então a igreja em Jerusalém, através dos apóstolos, eles tomam a iniciativa de poderem contribuir com a obra gloriosa do Senhor através do auxílio à igreja emergente. E como igreja do Senhor, nós podemos estar envolvidos muito mais também, podendo estar contribuindo um ponto de pregação que está começando, ou um trabalho lá transcultural também, podendo investir naquele trabalho, como a igreja de Jerusalém fez. Ela auxiliou aquela igreja emergente. De que forma ela auxiliou? Enviando Barnabé, que era chamado de José, né? E foi apelidado de Barnabé, que é um nome aramaico, que quer dizer filho da consolação, ou seja, um encorajador, um consolador. A igreja, os apóstolos lá de Jerusalém enviam Barnabé e diz, vão lá, vai lá, porque a igreja começou, mas não tem liderança e precisa de um apoio. E Barnabé, irmãos, ele não disse, eu não posso ir. Barnabé era de Chipre, mas ele estava em Jerusalém, e irmãos, de Jerusalém até Antioquia é muito distante. Naquele tempo não tinha avião, não tinha navio, porém, diz que Barnabé, ele não questionou. Nós não sabemos se ele foi em cima de um camelo, se foi em cima de um jumento, mas ele, quando os apóstolos disseram, vai lá em Antioquia, e ele se foi. Ele foi porque sabia que havia necessidade de um auxílio. E o versículo 23, irmãos, tem algo tremendo. Algo poderoso que eu queria desafiar você. Você, meu irmão e minha irmã, toda a igreja do Senhor precisa de Barnabés. E esse texto aí, o versículo 23, ele destaca 3 verbos, depois de, tendo ele chegado, quais são os verbos destacados aí? Tendo ele chegado, qual é o próximo verbo? Vendo, depois, alegrou-se, o que mais? Exortou. Primeiro, preste bem atenção, para você ser um Barnabé, que essa igreja precisa de Barnabé. As igrejas do Senhor precisam de Barnabé. Para auxiliar uma igreja emergente, é necessário alguém que tenha a percepção de ver a graça de Deus em lugares improváveis e em pessoas improváveis. Barnabé, irmãos, era um levita, criado na lei mosaica com restrições alimentares, e Barnabé chega ali, irmãos, em um lugar menos improvável, porque Antioquia é totalmente pagãos. E ele estava lá no berço do judaísmo em Jerusalém, mas ele chega ali, irmãos, e ele não chega, apesar de ser um levita, ele não chega a observar
a liturgia do culto ou os instrumentos do culto para dizer, não, eu sou levita, e se o culto não for conforme a estrutura judaica, eu não aceito. Não. Ali não vemos Barnabé chegando com regra nenhuma. Mas ele, em primeiro lugar, o que o texto diz que ele chegando ali, num lugar improvável, com pessoas improváveis que eram pagãos, ele vê pagãos, outrora pagãos, agora se rendendo aos pés de Jesus, e ele consegue perceber a graça de Deus agindo ali. Quando eu li a primeira vez esse versículo que diz assim, que ele viu a graça de Deus, eu comecei a coçar a cabeça, eu digo, como se vê a graça de Deus, né? Como é que a gente consegue ver a graça de Deus? A gente vê a graça de Deus na vida do nosso irmão, em ver a vida transformada. Aí o texto diz que eles creram e se converteram, ou seja, foram transformados pela graça de Deus, e Barnabé chega ali e diz, não é possível, eu estou lá, eu vim de Jerusalém, o berço onde tudo da palavra de Deus, escancarado pelos profetas que pregaram, e ali onde era mais provável, estão rejeitando a palavra de Deus. Em um lugar menos improvável, está uma igreja brilhante, exultante, se rendendo ao Senhor. Meus irmãos, isso é tremendo. E irmãos, nós precisamos, porque muitas vezes como crentes, somos muito ranzinzas, reclamamos muito, e quando a igreja distribui atividades, quando a gente não está participando em um determinado grupo que foi designado pelo pastor, pela comissão da igreja e tudo, a gente começa a reclamar. Mas ali vê Barnabé chega e ele o que? Consegue ver na vida daqueles ex-pagãos a graça de Deus agindo na vida deles. E a minha pergunta para você é, você está vendo, percebendo a graça de Deus na vida do seu irmão? Você está percebendo a graça de Deus na vida dos novos convertidos, que às vezes falta muita maturidade, porque estão entrando na igreja, não conhecem o tanto que você conhece, que você cresceu desde berço na igreja, e irmãos assim que às vezes começam a pisar na bola, e ao invés de você reclamar, você pode chegar como Barnabé e perceber a ação de Deus, ter essa percepção grandiosa e gloriosa de ver a graça de Deus agindo no meio da igreja. Isso nós precisamos, irmãos, ter essa percepção. E outra coisa, que é o próximo verbo, é que diz que ele se alegrou. Irmãos, às vezes a gente só se alegra quando é um trabalho nosso. Mas Barnabé chega num trabalho que não é dele. Foi enviado pelos apóstolos para ir lá, mas ele, embora não foi ele que começou aquele trabalho, ele chega lá e diz, rapaz, de fato o poder de Deus foi derramado aqui, e louvado seja o Senhor, eu não participei, mas agora eu estou vendo, e eu estou me regozijando por esse agir de Deus. Irmão, tem essa sensibilidade e esse coração de estar vendo a ação de Deus e se regozijando, mesmo num trabalho que você nem participou. Vemos aqui a divulgação dos eventos da igreja. Participe, e se você não participar, ore e se regozije com a sua igreja pelas conquistas que estão sendo feitas, pela conquista do seu irmão. Seja como Barnabé. E por fim, irmãos, o texto diz que ele exortou. A palavra grega lá, que está parakaleo, esse verbo, que traduzindo em português é uma tradução correta, exortou, mas em português, exortação geralmente tem uma conotação, às vezes um pouco negativa, de dar uma dura, né, uma bronca. Mas esse verbo no grego, o significado melhor para traduzir esse verbo é encorajar. Ele chegou ali e encorajou os irmãos, outrora gentios, a permanecerem firmes no Senhor. Até o nome de Barnabé, que é Barnabé, o significado dele é aquele que chega junto para encorajar, para consolar. E eu queria dizer que Deus quer usar você como Barnabé para ser um encorajador do seu irmão. Às vezes, irmão, do seu lado, sentado do seu lado, tem um irmão que está desanimado, passando por provas mil, e está precisando de alguém que seja como um Barnabé, que senta do lado e diz, irmão, eu quero orar por você. Como eu posso orar de forma mais específica para a sua vida? Já pensou, irmãos, às vezes entra na igreja um visitante, eu já entrei lá em Manaus, em igreja grande, que assim, irmãos, visitantes entram e saem sem nem terem sido cumprimentados. E, irmãos, é um desafio de cada um de nós sermos como Barnabé, que chega junto. Barnabé era aquele que chegava junto. Saulo, quando se converteu, irmãos,
nenhum crente, desculpem, nenhum crente, irmãos, queria chegar perto de Paulo, porque ele antes era um perseguidor da igreja. Mas sabe quem tem a coragem de chegar junto de Paulo? Barnabé. Ele chega junto, e a influência de Barnabé, se você ler o restante dos capítulos, esse mesmo capítulo, você vai dizer que ele saiu ali de Antioquia, foi atrás de Saulo, disse, eu vou trazer para essa igreja e eu vou acompanhar Paulo. E através da influência de Barnabé, Paulo se tornou o que nós temos como hoje. E a primeira viagem missionária foi junto de Barnabé. Alguém que chegava junto daqueles que precisavam. Irmãos, aqui nessa igreja eu creio que tem muitas pessoas que você precisa chegar junto. Precisa uma palavra de oração, um encorajamento. Alguém que está caído, pecou, mas precisa de dizer, irmão, eu quero te erguer, quero te ajudar a te erguer. Eu vou orar por você, eu vou ser um intercessor seu. Irmãos, como a igreja do Senhor precisa disso. Sem mais delongas agora para concluir, porque já o pastor tem me dado mais 10 minutos e já passou 2 minutos do tempo extra que ele me deu. Eu queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, com o tema anual da igreja, que a igreja fazendo o que pode. Veja a partir desse texto os desafios que Deus está dando no seu coração do que você pode, como a igreja primitiva pôde fazer. Comece, irmãos, a compartilhar de Cristo para os seus vizinhos, para os seus parentes, para o seu colega de trabalho, porque como crente nós temos o dever de compartilhar de Jesus, da graça. E comece, irmãos, a ter essa disposição como Barnabé teve, de alguém que chega junto do seu irmão. Vamos, irmãos, olhar para os nossos irmãos e começar a enxergar a graça de Deus. Vamos elogiar mais do que murmurar, reclamar, falar mal um dos outros. Vamos falar bem. Vamos falar daquilo que Deus está fazendo na vida do seu esposo, na vida de sua esposa, na vida dos seus filhos. E eu queria dizer para você, irmãos, a obra do Senhor é grandiosa e Deus, na sua soberania, que Ele poderia ter enviado anjos para proclamar o Evangelho, mas na sua soberania Ele vai ser pecadores redimidos, que vai fazer essa obra chegar até os confins da terra. E nós já sabemos o final dessa história, porque lá em Apocalipse 7 diz que haverá pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E isso vai acontecer, é cabal, isso vai acontecer. Mas Deus, na sua soberania, incluiu você e a mim como corpo de Cristo para abrir a boca e anunciar Cristo ao mundo. Que Deus desperte no seu coração a você a convicção de que você é um missionário, aquele que compartilha de Cristo. Começando do lado da sua casa, do seu vizinho. Fala de Cristo. Porque se você não falar, aqueles que andam de 2 em 2 com guarda-chuvazinho, que está chegando em São Gabriel, os TJs, Testemunhas de Jeová, eles chegam. Porque se a igreja se cala, os que promulgam e pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, eles vão chegar perto de sua família, perto do seu vizinho, perto do seu colega de trabalho, perto do seu colega do colégio, eles vão chegar. Mas se você abrir a boca, como o texto diz ali, que quando alguns daqueles judeus crentes chegaram a Antioquia e começaram a pregar aos pagãos, o que é que o texto diz? Que a mão do Senhor estava sobre eles. E a mão do Senhor vai estar sobre você e sobre mim, quando abrimos a boca e saímos anunciando o Evangelho, aqui, ali e além. Que Deus desperte no seu coração a disposição de ser esse Barnabé, que sai com motivação, entusiasmo, por ter certeza que teremos uma mão, nos guiando, nos sustentando e nos guardando neste mundo vil. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente.